Foi acionado por volta de 3 horas da madrugada, né? E quando a gente chegou lá, o fogo já tinha tomado a residência. Por sorte, a casa era um pouco afastada das outras casas vizinhas, né? E o fogo não veio se alastrar. Inclusive, uma casa bem à direita lá da residência era de madeira, né? Um grande risco de propagação. E também, se a gente não chega a tempo, também poderia ter chegado nessa residência. Mas, infelizmente, a gente teve perda total nessa casa, né? Mas, felizmente, as duas pessoas que estavam dentro, uma senhora idosa e seu neto, conseguiram sair, apesar da senhora ter tido algumas queimaduras, né, até de 2º grau, né? Mas eles conseguiram pular uma janela, né? E a senhora veio salvar seu neto, né? Conseguiu sair, porque as casas dela eram gradeadas, trancadas, era difícil conseguir sair, eles pularam a janela. Informações do que teria motivado esse incêndio? A gente não pode precisar, né? Mas segundo relatos da própria moradora, ela disse que pode ter vindo de superaquecimento do próprio ventilador. Nesse caso, passa a ser investigado pela Polícia Civil. Pode ser feita também uma perícia nossa, mas a nossa perícia ela identifica apenas se o acidente ocorrido foi acidental ou criminoso, né? E pela situação da casa, devido a ter perda total, queimar toda a fiação, tudo, é difícil precisar realmente, inclusive o ventilador não foi nem encontrado, né? Nem o motor, nem nada, tanto de destroços que estavam, né? Foi a queima total da residência. E aí, inclusive as paredes estavam bem comprometidas, algumas paredes veio a cair durante o nosso combate, né? Mas está bem comprometida, acredito que nem as paredes vão resistir, terão que ser derrubadas também. Um alerta aí, né, coronel, a pessoa for dormir, na verdade, qualquer hora do dia, né, mas ter realmente cuidados aí com esse tipo de equipamento. A gente sempre pede, né, para a situação, para a gente, as pessoas não procurarem ligar muitos equipamentos eletrônicos numa mesma tomada, no mesmo Benjamin e tudo mais, ou várias extensões ligadas uma na outra, né? Eu não sei precisamente como estava a situação nessa casa, mas quando acontece esse tipo de incêndio, de superaquecimento, acontece por vários equipamentos eletrônicos ligados numa mesma tomada. Ou então a fiação antiga, né? Ou então o cabo muito fino, não tem a espessura necessária para aguentar tanto equipamentos eletrônicos. E aí normalmente acontece o superaquecimento. E a gente pede justamente para as pessoas tomarem cuidado nisso, e dormir com celular, né, no carregador, com ventilador junto, com mais televisão, com mais equipamentos que puxem tanta energia assim. Cuidados, claro, tem que ser redobrados. Infelizmente o caso tem que ser redobrado nesses casos para acontecer isso, né? A gente imagina o susto que a senhora teve por estar dormindo e acordar com esse incêndio, né? E aí a gente pede para tomar um cuidado redobrado quanto a isso, né? Esses equipamentos eletrônicos.